Olá, seja bem-vindo. Hoje no UFO no Plural a gente vai falar sobre um projeto muito interessante que faz parte da Faculdade de Medicina Veterinária da UFO e que tem como objetivo a fertilização artificial a partir de sêmen coletado de animais atropelados. Para falar sobre este assunto estão aqui comigo os professores da Universidade Federal de Uberlândia, André Qualiato e a Terezinha Assunção. Muito obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Professora, muito obrigado por ter vindo também. A gente que agradece a presença. Professor, o projeto é muito interessante. Quando que vocês tiveram esse start? Vocês tiveram a ideia de pegar um sêmen de um animal morto para poder aproveitá-lo de alguma forma. Como que foi isso dentro da faculdade lá? Tudo começou, né, investigando as carcaças de animais mortos que chegam até a gente vindos de atropelamento nas rodovias em volta de Uberlândia. Como já é de praxe, nós aproveitamos esses animais mortos para estudo, para ensinar os alunos, né, anatomia, alguns aspectos ligados à dieta, enfim, né, ao modo de vida desses animais. Uma vez que os alunos têm que aprender a lidar com os animais vivos, né, a como conter, quais são os riscos que eles oferecem, no caso de um carnívoro, uma onça, um lobo, por exemplo, que tem o potencial agressivo através dos dentes, enfim. Então, olhando cada parte do corpo do animal, nós paramos e demos uma atenção focada no aparelho reprodutor. E nos machos, o que nos intrigava bastante era, será que a gente pode aproveitar o sêmen, os espermatozoides desses animais, uma vez que a gente já tinha um conhecimento prévio que para animais domésticos, mesmo após a morte do animal, os espermatozoides ainda se mantêm vivos por algumas horas. Então, usando esse conhecimento prévio, nós começamos a investigar os espermatozoides, o sêmen desse animal, e aí pegamos o aparelho reprodutor desses machos após a morte e iniciamos um trabalho de laboratório. Até vocês contaram, nesse caso, com a ajuda da professora Terezinha, que é quem cuida dessa parte aí da coleta do sêmen, né, toda a manutenção. Como é que funciona, professor? Isso, a gente trabalha especificamente com reprodução animal, a gente já tem uma experiência longa com animais domésticos e começamos a trabalhar com silvestres. Então, conversando com o professor André, nós vimos a possibilidade desses animais, a gente já faz alguns trabalhos com reprodução com animais vivos, lá no Laboratório de Animais Silvestres, e aí a gente começou a fazer um trabalho para ver se a gente conseguia manter esse material genético desses animais que já estavam mortos. Nos animais domésticos, a gente já tem experiência, inclusive, com congelamento de sêmen retirado de epidídimo desses animais pós-mortem. E nos animais silvestres, a gente começou a fazer um trabalho para ver se era viável e se a gente conseguia ter uma resposta semelhante ao que a gente tinha com os domésticos. Professor, e a técnica é parecida? A técnica é semelhante. Nós fizemos algumas adaptações, tá? Porque os animais silvestres, eles têm um trato reprodutivo muito pequenininho, tá? Os testículos são muito pequenos, os epidídimos muito pequenos, e a gente fez uma técnica um pouco adaptada ao que a gente tinha dos animais domésticos e conseguimos ter um resultado bastante interessante. Porque, na realidade, é um material que iria ser perdido. E a gente sabe da dificuldade hoje desses animais, da gente ter material genético desses animais, devido exatamente que tem muitos deles que já estão em extinção, outros estão em risco. Então, se a gente conseguir preservar desses animais que já morreram, conseguir preservar esse material genético para uma futura inseminação artificial, é um trabalho fantástico, porque a gente está preservando um material genético muito importante. Então, a gente está iniciando um trabalho, a gente trabalha em cima da casuística, aqueles animais que chegam mortos no laboratório, a gente faz todo esse trabalho. Nós já trabalhamos com os veados catingueiros, já trabalhamos com onça. Então, a gente trabalha em cima da casuística de animais que chegam atropelados, tentando exatamente obter um sucesso para preservar isso. Certo. A técnica que a senhora comentou que é muito parecida, né? Independente de estar tentando preservar um sêmen de um animal vivo ou de um animal morto, com relação à duração desse sêmen. Muitas pessoas podem imaginar, por exemplo, que o animal morreria ali e o sêmen também, né, não teria mais utilidade nenhuma. Qual que é a duração, professor? Isso é bastante variável. Nós temos um período, ele vai caindo com certeza com o passar do tempo. Mas, por exemplo, nós tivemos uma onça parda que chegou morta, a gente trabalhou essa onça umas 10 horas mais ou menos após a morte e ainda tivemos 15%, de 15 a 20% de células vivas viáveis.
Então, isso é bastante interessante, porque se a gente pegar um animal logo em seguida da morte, tem algumas espécies que ficam até 24 horas, 48 horas viável. E quando a gente fala viável, é um espermatozoide que pode ser congelado depois e reutilizado como numa inseminação artificial, por exemplo. Então, assim, a gente ainda tem um longo caminho a ser feito, porque a gente precisa conhecer espécie a espécie, e assim, a gente trabalha em cima da casuística do que chega morto para aproveitamento. A gente não está lá sacrificando animal nenhum silvestre para isso, é uma coisa muito importante. E o intuito do trabalho é exatamente aproveitar esse material para a gente manter esses animais mais tempo na natureza, usando esse material genético, esse sêmen, para uma inseminação artificial em animais que estão em zoológico, para a gente proliferar o máximo possível que puder as espécies. Foi bom a senhora tocar nesse assunto, porque, professor, lá no hospital veterinário, vocês recebem, né, dezenas, eu não sei o número exato, mas de animais atropelados, né? Já estive lá várias vezes, vários animais se recuperando de atropelamentos. É muito comum isso lá. A casuística de animais atropelados é muito alta e vem crescendo, né? A gente vem observando aí que a construção, a pavimentação, a duplicação de estradas que cortam Uberlândia, elas vêm aumentando, né, constantemente. E isso torna também mais vulnerável essa fauna que atravessa essas estradas todos os dias. Então, por um lado, a gente lamenta, né, pelo número de animais que são atropelados, porque muitos vêm a óbito. O que a gente recebe lá no setor de animais silvestres da UFO é apenas uma pequena porção, uma pequena parte daqueles animais que são vitimados de atropelamento, porque são os que sobrevivem, né? Nós fazemos um esforço para que eles continuem vivos, mas a maioria a gente sabe que sucumbem ali na própria rodovia. Então, nós estamos tentando criar mais uma alternativa, né? A partir da morte daqueles animais, a gente vai tentar recuperar alguma coisa do patrimônio genético para seguir a vida. Então vamos tentar ver se a gente transfere esse patrimônio genético para outros animais, né, para as fêmeas especificamente, para dar sequência na manutenção daquele patrimônio genético. A gente tem que se preocupar, quando fala em fauna silvestre, muito com a preservação do patrimônio genético, né? A gente às vezes lamenta pela perda de um animal que é bonito, que é colorido, que é emblemático, né? Mas não podemos nos esquecer do importante papel que ele representa naquele ecossistema, né? É como se a gente quebrasse um elo de uma corrente. Então, fragmentou, desestabilizou o ambiente, com a perda de uma espécie que às vezes se extinguiu ou desapareceu daquele ambiente, né? Então isso cria um problema maior naquele ambiente. Então a ideia é tentar preservar aquele patrimônio genético ao máximo para dar sequência, né, naquela espécie viável naquele bioma. Certo, Terezinha, os pontos fortes do projeto, né, estão na conservação, na preservação de biodiversidade e trabalhar essa questão da extinção, né, das espécies. A ideia do projeto é exatamente a gente aproveitar esse sêmen desses animais, ou seja, esse material genético desses machos, para quê? Como o professor André falou, a gente poder passar isso para frente e multiplicar esses animais, multiplicar esse material genético para a gente manter ele lá no ambiente dele, mantendo a biodiversidade dessa espécie no meio ambiente onde ele vive. Porque o grande problema é, por exemplo, o professor André falou, o número de animais tem crescido muito, de mortos, atropelados principalmente. Uhum. Então o que a gente tem? Vai chegar um momento que a gente vai perdendo todo esse material genético, nós começamos a perder espécies. No momento que a gente consegue desenvolver tecnologias para a gente preservar isso, como, por exemplo, eu falo que a reprodução, ela contribui muito nesse sentido, tanto da apresentação do sêmen, no caso dos machos, também tem a parte feminina, né, que seria preservar os ovários das fêmeas, no caso de uma fêmea, que é ainda uma coisa que a gente ainda não está trabalhando. E isso aí no futuro, como a gente já tem hoje nos animais domésticos, que é a produção até in vitro de embriões, já existem algumas espécies de produção de embrião de animais silvestres. E isso chama-se proliferação de material. E isso é o grande ganho que a gente tem, é não perder aquilo que seria literalmente descartado. Então, a gente tem isso aí, a contribuição disso
para um crescimento da população, para manter a diversidade dessa espécie no meio, é fantástico. É uma coisa incalculável o valor do ganho que o meio ambiente, que a biodiversidade tem em relação a esse material genético que está retornando para lá. Em termos de custo do projeto e da técnica em si? No momento a gente está fazendo ainda uma parte bastante experimental para que a gente tem que estar desenvolvendo técnicas ainda específicas para as espécies, porque a gente não tem muito conhecimento a respeito disso. Esse trabalho de preservação de material genético de animais mortos, nós começamos a fazer aqui na UFO. A gente já tem trabalho disso em animal vivo. Em animal morto, a gente começou a trabalhar agora. Então a gente está desenvolvendo algumas técnicas ainda. O custo disso, se a gente for colocar assim, custo-benefício do que ele vai trazer, é muito pequeno. Porque o custo para você retirar esse material e você congelar esse sêmen e você para uma futura utilização é muito pequeno em relação ao benefício. E para congelamento, eu imagino que a gente já tinha uma estrutura para isso, né? Então, para animais domésticos, sim, e para coletas de animais vivos, sim. Para algumas espécies. Para animal morto, nós não temos nada ainda. Nós estamos começando, por isso que eu falei, nós estamos numa fase ainda muito de testes para a gente fazer uma adaptação para animais silvestres. O fato de o sêmen ter sido coletado de um animal morto determina um prazo menor, isso de durabilidade no congelamento, armazenamento? Não. Isso aí, até agora, o que a gente conhece é que ele é tão viável quanto um sêmen coletado de um animal vivo. O prazo de validade dele é o tempo que você tem de coletar depois que o animal morre, que a tendência é ir perdendo ao longo do tempo. Então, quanto mais rápido for feita a coleta, melhor a qualidade. Essa é a única diferença e algo que pode atrapalhar o trabalho. A partir disso, qual que é a durabilidade mesmo? É muito variável. O que a gente conhece até hoje, por exemplo, em veados catingueiros, é em torno de 48 a 72 horas, nas onças um pouco menos, no máximo 24 a 48 horas. Então, mas depende muito da condição, que esse animal foi atropelado, do clima, como é que esse animal chegou, como que foi feito a coleta em si desse material. Então, tudo isso aí interfere com esse tempo. Então, fica congelado por quanto tempo, professor? Indefinido. Quando você congela um sêmen, ele fica a menos 196 graus negativos em um botijão específico com nitrogênio líquido, mantendo sempre o nitrogênio, indefinindo a data de utilização. Muito interessante, né? Um ganho muito grande. Esse eu acho que é o grande ganho que a gente pretende chegar até lá. Mas como a gente trabalha... vai colher frutos desse trabalho lá na frente. Mas assim, isso é bastante interessante, vamos dizer assim, por exemplo, hoje se a gente tem congelado um sêmen, por exemplo, de um veado catingueiro aqui. Vamos dizer que em São Paulo eles têm no zoológico uma fêmea de veado catingueiro que não tem machos para cobrir. Aí a gente leva o sêmen, faz a inseminação, ou coleta os ossos delas, fazemos in vitro e transferimos o embrião. Tá ok. Daqui a pouco a gente continua com a nossa conversa. A gente vai falar daqui a pouco também sobre o primeiro animal utilizado aí no projeto. O UFO no Plural vai para o intervalo, volta já já. Continue com a gente. O mosquito da dengue ficou mais forte. Acabe com a água parada em casa. Tampe a caixa d'água. Deixe as garrafas viradas para baixo. Mantenha a lixeira bem fechada. Mantenha as calhas sempre limpas. Passe repelente. UFO e você, juntos na luta contra o mosquito. O UFO no Plural está de volta e o tema de hoje é um projeto que coleta sêmen de animais atropelados usados para fertilização artificial. Nossos convidados são os professores André Quagliato e Terezinha Assunção. Bom, no bloco anterior a gente estava falando sobre o primeiro animal, né, que foi usado dentro do projeto. O professor, foi um veado, né? Foi um veado catingueiro, macho que foi atropelado na BR-050, próximo a Uberlândia, né? Como a gente ainda tem um certo estoque natural desses animais em vida livre, e que tende a se esgotar, tende a se acabar, porque os animais estão perdendo a área, estão perdendo o ambiente, estão perdendo local de proteção, de alimentação e de reprodução.
né? Então, o projeto também ele vai nesse sentido, né? De acudir, talvez, também um problema, uma certa deficiência que o próprio ambiente vem apresentando, né? Uma falta de condição para a própria reprodução, perpetuação da espécie lá no ambiente natural. E a gente tem percebido que algumas espécies não tem jeito, né? Estão fadadas realmente a talvez a desaparecer, diminuir tanto o número no ambiente natural por falta dessas condições adequadas, que algumas espécies acabam sendo criadas praticamente ou quase que única, exclusivamente em cativeiro. A gente tem algumas espécies que estão nessa condição e, felizmente, o cativeiro, né, ele tem salvado algumas espécies da extinção. Professor, alunos também participam? Participam também, nós temos alunos de graduação e pós-graduação envolvidos, né, além dos residentes do setor de animais silvestres da Faculdade Veterinária. Não só veterinários, mas também biólogos e outros profissionais que se interessam por manejo de fauna silvestre, porque aí entra o conhecimento de cada área, né, cada um com a sua parte, contribuindo nesse grande projeto. Isso faz com que o projeto cresça e tome um corpo, né, assim, maior, fique mais consistente. Ok, professora Terezinha, vocês já sabiam da possibilidade de conservar esse material genético aí. Mas houve alguma dificuldade? No que esbarrou? Em que fase que está desse estudo? Nós estamos numa fase bastante inicial, né? Como eu te falei, comentei anteriormente, a gente tinha o conhecimento nos animais domésticos. Então, mexer com animal silvestre, a gente não tem muita informação. Então, a gente iniciou fazendo um teste, inclusive esse veado catingueiro foi o nosso primeiro desafio. Vamos ver se funciona a técnica para silvestres. Então, tentamos uma técnica que se usava, por exemplo, em bovinos, que também é um ruminante, não funcionou. Então, a gente fez a outra técnica, que é uma técnica de fatiamento, onde a gente conseguiu recuperar esses espermatozoides. Mas a gente está numa fase bem inicial, assim, ainda temos um desafio grande em conhecer muito detalhe da técnica para cada espécie, porque eu não posso falar assim, ó, essa técnica funciona para todos os animais, até que eu teste ela em todos. Porque é muito diferente de eu falar de um carnívoro, por exemplo, uma onça, e falar do ruminante, que é um veado, por exemplo. Então, funciona a técnica? Teoricamente, sim, mas a hora que a gente tem que testar tudo isso primeiro. O que a gente espera é exatamente o seguinte: sempre que acontecer a casuística de ter um animal atropelado, é não perder esse material e trabalhar esse material até a gente conseguir fazer o congelamento e validar realmente essa técnica para preservar esse material para esse uso futuro que a gente estava falando. Como o professor André falou, a nossa preocupação, cara, quando a gente pensa, a gente tem que ter pensar um pouquinho maior. Às vezes a gente está fazendo uma parte de reprodução, que é o quê? Para que a gente tenha uma contribuição, para quê? Para que a gente tenha mais animais voltando para a natureza. Porque hoje, cada dia mais, a gente vê desmatamento, perda de habitat. Então, os animais, eles vão perdendo o espaço deles. Por que aumenta muito? Aumentaram muito as rodovias, por isso tem muito atropelamento, mas esses animais estão perdendo o ambiente. Então, por que eles estão na rodovia? Eles estão atravessando a rodovia e procurando alimento do outro lado, porque eles estão perdendo o ambiente. Então, acho que o nosso papel de pesquisador é buscar soluções para que a gente consiga proliferar esses animais, guardar esse material genético, para que as gerações futuras saibam o que é um veado catingueiro, o que é uma onça. Porque, como o professor falou, daqui para frente, a tendência, tem muitas espécies que a gente vai ver isso no zoológico. Como já tem algumas que só existem em zoológicos hoje. Então, a gente ainda tem dificuldades para trabalhar essas técnicas, a gente tem o apoio do professor André, de vários alunos que trabalham com a gente, mas ainda tem muito desafio nesse meio. Né? E é aquela questão de aguardar realmente quando chega o animal. A gente não quer ter esses animais mortos lá, mas se eles chegarem, nós vamos aproveitar o material para não ser perdido. Certo. Professor, na hora de elaborar, por exemplo, uma listagem, por exemplo, com os primeiros animais, como que foi pensada essa lista? Vocês consideraram, por exemplo, o número de acidentes com um determinado tipo de animal? Não? Não teve nenhum planejamento estatístico. Né? Nós, simplesmente, isso nos chamou a atenção, né? Ao ver aquele macho adulto, animal pronto para reproduzir, morto ali, esticado em cima da mesa. Então, nós lamentamos muito a perda, mas, ao mesmo tempo, colocamos a cabeça de pesquisador para funcionar e para tentar entender como a gente poderia salvar a espécie, sabe, perpetuar aquele patrimônio genético.
Então daí surgiu a ideia de aproveitamento desse sêmen, né? Baseado, como nós falamos, num conhecimento prévio de que o espermatozoide ele permanece vivo algumas horas após a morte do animal. Então apostamos nisso e ganhamos, né? Tivemos sucesso nessa empreitada. Professor, aproveitando essa pergunta, tem um tipo de animal que é mais atropelado, o número que chega para vocês lá ou não? É uma coisa equilibrada? Isso depende da época. Né? Tem época que é mais uma espécie, tem época que é mais outra, por conta da característica de comportamento daquelas espécies. Né? Tem espécie que na época da seca se movimenta mais em busca de alimento, tem outras que se movimentam mais nessa época em função do aspecto reprodutivo, né? O macho se movimenta em busca de fêmeas para reproduzir, enfim. Então cada espécie tem uma característica. E assim, em cada época do ano, a gente tem ocorrências de atropelamento, de chegada no setor de mais animais, mais exemplares daquela espécie. A gente falou de valor gasto com a técnica, a professora comentou que não é um gasto muito alto, mas E com relação ao investimento total do projeto, vocês contaram com apoio, de onde veio, como que funcionou isso? Bom, na realidade, a UFA é quem tem investido, né, sempre, principalmente quando a gente tem alguma ideia. Felizmente a gente tem um apoio institucional muito bom, sempre teve. O Hospital Veterinário, o setor de animais silvestres, os laboratórios que trabalham com esses animais sempre tiveram um apoio muito grande institucional, né, em todas as instâncias, desde a administração superior até a diretoria do Hospital Veterinário. Então a gente sempre contou com o material que a gente tinha por ali, ou quando precisava adquirir a gente tinha essa possibilidade de fazer. Como a professora Terezinha citou, não é o início do projeto, não tem um custo alto, então a gente conseguiu investir um pouquinho nisso, né? E é claro que agora, da agora para frente, com algum resultado na mão, a gente consegue agora buscar recurso fora também, em agências oficiais e em órgãos não oficiais. Certo, professor, a gente falou aqui do que pode ser feito com esses animais atropelados, que na teoria, né, não serviriam para muita coisa mais. Mas mesmo assim, antes disso, eles eram aproveitados em alguns estudos. O que era feito antes e o que é feito agora, né? Antes do projeto da reprodução, né? Isso. Todo animal que chega para ser atendido no ambulatório de animais selvagens do Hospital Veterinário, ele passa por uma rotina de exames. Alguns morrem durante esse período de internação, não aguentam, por traumas ou doença, enfim, não aguentam e acabam vindo a óbito. Ou alguns ainda, como é o caso dos atropelados, já chegam mortos. Nós temos feito um aproveitamento máximo dessas carcaças, porque a gente tem uma série de estudantes que estão diariamente nos acompanhando nas nossas atividades do setor de animais silvestres. Então, no intuito de ensinar, né, de gerar novos conhecimentos, de perpetuar esses conhecimentos, de passar isso para o alunado, nós fazemos o aproveitamento, abrimos essas carcaças, necropsiamos esses animais, destrinchamos mesmo essas carcaças para conhecer um pouco mais, né, daquilo que a gente ainda não conhece e para ensinar aquilo que a gente já conhece para os alunos. E esses alunos que estão ali, sejam alunos de biologia, zootecnia, veterinária, estão em formação. E eles precisam entender um pouquinho mais sobre essas espécies, principalmente espécies que chegam no dia a dia do ambulatório veterinário. Então, aprender a fazer contenção, aprender dieta, aprender quais são os riscos que a gente tem quando vai manusear um animal desse, né? Imagina uma onça, um lobo-guará, né? Que tem um potencial de ataque com dentes pontiagudos, enfim. Então, a gente procura usar das carcaças para simular algumas situações, inclusive essa da agressividade. E abrindo a carcaça, a gente consegue investigar, olhar ela por dentro, olhar o animal por dentro, né? E mostrar para o aluno como é que aquilo está arranjado ali dentro, quais são as características anatômicas que são associadas à dieta, quais são as características anatômicas associadas ao funcionamento do aparelho reprodutor e assim por diante. Então, o animal chegou vivo ou morto, a gente faz um aproveitamento máximo daquilo, para não perder, e aí volto a repetir o que a professora Terezinha falou, né, para não perder a oportunidade de um animal que é raro, de uma espécie que já é rara na nossa, algumas delas já são raras no nosso ambiente, nesse cerrado aqui na região do Triângulo Mineiro. Então nós temos que fazer jus ao que a gente, a nossa profissão, a nossa atividade, né, e aproveitar, ter um aproveitamento máximo desse material. E até em respeito ao próprio animal que sucumbiu, que morreu, né, e que não tem culpa de todo esse impacto humano causado no ambiente. Isso que ocorre com o projeto, inclusive, que a gente aumenta as possibilidades, né? Professora,
existe a possibilidade, a senhora acredita nisso, de aproveitar, por exemplo, esse material genético recolhido, além para a preservação dos animais, para utilização em tratamento de doenças, por exemplo? Sim, como o professor André falou, quando você conhece, você tem que conhecer para poder preservar, para poder saber o que fazer a partir daí. Quando, por exemplo, nós estávamos falando de veado catingueiro. O veado catingueiro é um animal que ele tem doenças que são zoonoses. Por exemplo, a febre aftosa, que ela atinge animais domésticos, e é uma zoonose para o ser humano. Se você tem que conhecer um animal, como o professor André falou, conhecer em todos os detalhes para você ver se ele é um foco da doença, onde que fica esse foco, como que a gente pode impedir que isso passe para o ser humano. Em relação ao tratamento, amanhã a gente pode descobrir, olha, de repente a bile de um animal pode ser retirada para tal tipo de tratamento. Então, isso a gente só vai conseguir estudando. Porque é muito fácil eu falar, olha, eu preciso de uma carcaça de um boi para estudar, eu tenho um frigorífico, eu busco uma peça no matedouro. Agora, eu não posso falar assim, eu preciso de uma carcaça de um veado e ir lá matar ele e abrir para estudar. Então, como o professor André falou, é aproveitamento daquilo que chega e gerar o máximo de conhecimento possível. Até para a gente entender alguns mecanismos esse problema que começou a interação muito grande entre animais silvestres, meio ambiente, cidades, animais domésticos. Isso, o risco da doença chegar ao ser humano, esses animais serem portadores de uma doença que estava lá no meio ambiente e agora está chegando na casa da gente, porque todo dia você vê aí animal perdido dentro da cidade, onça na casa das pessoas, os veados catingueiros andando aí na rua, às vezes você topa com o animal e fala, o que é isso aqui? O que esse animal está fazendo? De onde veio isso? Por quê? Porque esses animais estão desnorteados. Ou eles morrem atropelados, ou eles estão entrando num ambiente que já não é o deles, porque o animal está à procura de alimento, às vezes. Essa questão de doença é uma questão muito interessante. Se a gente chegou hoje ao conhecimento que a gente tem sobre doenças, é porque alguém algum dia começou lá do zero a estudar, desde um bovino, um suíno, uma ave, e verificar que doenças eles têm, que doenças eles transmitem ao ser humano. Dessa mesma forma, eu acredito que quanto mais a gente conhecer dos animais silvestres, mais a gente pode trazer também um conhecimento novo para as próximas gerações que a gente tem. Professora, durante o intervalo, a senhora comentou comigo aqui, acho importante ressaltar, e que impressiona, um dado que impressiona, com relação, uma informação que impressiona com relação à durabilidade mesmo. A senhora deu um exemplo de, por exemplo, um boi que morreu há 30 anos e utiliza o material genético dele até hoje, né? Sim. O nitrogênio líquido, a gente congela todo o material genético a 196 graus. Isso a gente pode congelar desde sêmen, desde embriões prontos, desde os folículos das fêmeas, desde material, inclusive a pele dos animais podem ser preservados. E isso para uma utilização daqui 10, 20 anos. Isso não tem, o nitrogênio ele preserva a qualidade. Isso tem um botijão específico, onde fica cheio do nitrogênio, e todo esse material fica em frascos congelados ali. No momento que você vai utilizar, você descongela isso a uma temperatura ambiente, por exemplo. Se for um sêmen, você vai inseminar uma fêmea nesse momento. Se for um embrião, você já descongela e já transfere para uma fêmea que é uma receptora. Ok, professor, a gente vai beneficiar, então, vários animais, a sociedade, o meio ambiente. O senhor acredita, então, que em breve, porque não foi feita nenhuma fertilização ainda, a gente está aí a caminho disso. Você acredita que em breve isso deve acontecer, né? A nossa expectativa é que esse material genético seja usado o mais rápido possível. E a professora Terezinha tocou num assunto que é muito importante destacarmos. A gente sempre aposta que aquele conhecimento gerado hoje, ele vai ser, o material congelado hoje, ele vai ser utilizado num futuro e que seja bem próximo. Assim como já tivemos exemplos com animais domésticos. E a gente tem que contar também que a evolução das técnicas, a evolução dos equipamentos, do conhecimento, num futuro, aquele material que hoje não se sabia o que fazer com ele, já vai se conhecer uma utilização. Então é bom deixar esse material congelado, preservado, ainda mais sendo um material genético, um patrimônio tão importante, e para algumas espécies é um patrimônio nacional, patrimônio genético nacional. Então a gente tem que ter esse material preservado, porque no futuro alguém pode descobrir uma utilidade para esse material e fazer uso e resolver alguns problemas. Você falou aí de doença, às vezes até salvar alguma espécie da extinção. Então isso
a gente tem que apostar no desconhecido. Isso é atividade, faz parte da atividade do pesquisador. A gente não pode desistir nunca, né, e sempre estar otimista para que aquilo vá dar frutos positivos no futuro. Bem, nosso tempo está acabando. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui dentro da Universidade Federal de Uberlândia. E, mais uma vez, também, muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos a oportunidade de divulgar o conhecimento. Agradecemos e estamos à disposição de vocês para informações. A gente agradece. Bom, obrigado também a você de casa. O Funo Plural de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Obrigado pela audiência. Tchau, até lá.